Então, pessoal, chegamos aqui à questão número 9 do vestibular de inverno da UDESC 2019. Peço que você dê uma curtida aí, um joinha no canal, tá? E para vocês resolver esse problema, essa questão, os conhecimentos prévios que você precisa ter estão inseridos lá dentro do conteúdo de óptica geométrica, conteúdo segundo ano, tá? É quando você estuda lá espelhos esféricos, côncavo e convexo, e estuda a equação de Gauss. É um conteúdo um pouquinho puxado, envolve um pouco de conta, fração, mas é um conteúdo que vale a pena você estudar, porque sempre cai em vestibular, tá? Então tá aqui o conhecimento prévio que você precisa ter: espelhos esféricos e equação de Gauss. Se você não lembra disso, ou não estudou, nunca estudou, né? Você tem que ir lá, rever toda a parte teórica, tá? É bastante coisa, e depois voltar aqui para a gente resolver. Mas como eu disse, é uma questão praticamente certa em vários vestibulares aí que você vai enfrentar, tá bom? Então vamos lá. O problema diz o seguinte, ó: a distância que um objeto deve ser colocado de um espelho côncavo com raio de curvatura de 50 centímetros para que a imagem desse objeto tenha a mesma orientação e meça 4/3 do tamanho do objeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar um esquema. E aí, pelo esquema, quem já sabe um pouco do conteúdo, né, vai lembrar, tá? Então, aqui eu tenho um espelho convexo, ou seja, essa aqui é a minha parte de trás do espelho, tá? E aqui vai ser a parte que vai refletir, né? Então, eu vou fazer um eixo central aqui, um eixo central. E aí vou colocar as informações aqui, né? Porque eu tenho esse meu espelho, ele tem aqui o que a gente chama de vértice, tá? Vou botar aqui, ó, vértice. Ele diz que a distância, o raio de curvatura é de 50 centímetros. Então o raio, né? O raio coincide com o centro do espelho. Então aqui está o centro, ó, 50 centímetros, tá? O centro, 50 centímetros. Se o centro é 50 centímetros, o foco dele é o raio dividido por 2, ou seja, é 50 dividido por 2, então é 25 centímetros. Então aqui está o meu foco, tá? 25 centímetros. Ok? Então vou marcar aqui, ó, foco, o foco dele é 25 centímetros. Vou apagar aqui só esses números, tá? Para a gente não se confundir depois, ok? Bom, eu já sei pela teoria, se você estudou a teoria lá, que se o tamanho do objeto aumentou 4/3, 4/3 significa que a imagem ela é maior que o objeto, né? Se fosse 3/3 seria o mesmo tamanho. Se fosse 2/3 seria menor que o objeto. Mas a imagem, né, que vai aparecer no espelho é 4/3 do tamanho original, do tamanho do objeto. Então eu sei que a imagem só vai dar maior que o objeto quando o objeto estiver na frente, entre o foco e o vértice. Isso eu já sei pela teoria. Então o meu objeto ele tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, tá? Vou imaginar aqui que ele seja uma velinha, tá? Uma vela. Então, e eu sei que essa imagem só é possível dar lá atrás do espelho. Porque, olha só, se eu fizer aqui uma linha, né, sai um raio, usando os raios notáveis. Um raio que sai aqui, esse raio que sai lá de cima, vai bater no vértice, vai refletir com um ângulo igual. Esse ângulo aqui é igual a esse, tá? O outro raio notável que eu vou usar é o que vai reto no espelho e volta pelo foco, tá? Meu desenho não ficou muito bom aqui, tá? Mas deixa eu dar uma melhoradinha aqui, ó. Esse raio vai abrir um pouco mais. Esse ângulo aqui é igual a esse.
tá? Vai no vértice e rebate. O outro raio vai reto e volta pelo foco. Veja que se eu observar aqui, ó, em nenhum momento esses raios vão cruzar desse lado aqui, né? Mas se eu projetar, né? Se eu projetar atrás do espelho, ó, fizer uma projeção, tá? Em um ponto aqui eles vão se encontrar. Então a minha imagem ela vai se formar aqui atrás, ó. Tudo isso é teórico, né? Eu já sei que o único lugar onde a imagem vai ser maior que o objeto, esse aqui é o objeto, tá? O objeto. E esse aqui é a imagem. O único lugar, momento em que a imagem é maior é quando ela está posicionada entre o foco e o vértice. Em qualquer ponto aqui que eu colocar, sempre a imagem vai ser maior e vai aparecer atrás do espelho. Tá bom? Ok. Então, ele quer saber essa distância aqui, né? A que distância um objeto deve ser colocado. A que distância, essa distância aqui é a distância do objeto ao vértice. É sempre a distância do objeto ao vértice ou distância da imagem ao vértice, tá? Então essa aqui é a distância do objeto ao vértice e essa distância aqui, ó, eu chamo de distância da imagem. Distância da imagem ao vértice. Ele quer saber essa distância aqui, o DO. Então eu vou resolver, ó. Eu tenho lá a equação de Gauss, que diz o seguinte, que é 1 sobre foco igual, tá? 1 sobre D mais 1 sobre DO, tá? Mas eu também tenho uma que diz o seguinte, ó, o foco é igual DI vezes DO dividido pelo DI mais DO, tá? Muitas vezes essa de baixo aqui nos facilita, tá? Então eu vou resolver pela de baixo, tá? Vou resolver pela de baixo. Mas antes de resolver pela de baixo, eu vou na outra expressão que diz que a ampliação, né, o tamanho, quanto que a imagem foi ampliada, é igual a menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Eu sei que a ampliação ela é 4/3. Isso está dizendo lá no texto, ó. A imagem é 4/3 do tamanho original, tá? Fica aqui menos DI, DO. Eu estou fazendo isso para eliminar esse DI aqui da equação e ficar só DO. Tá? Porque veja, o foco eu tenho, né? O foco eu tenho. Vale quanto? Vale 25. Tá? Então, se eu eliminar isso, vai sobrar só incógnita. Então, eu estou fazendo... Eu estou aqui usando a equação da ampliação, né? Se você estudou lá esse conteúdo, sabe que tem essa formulazinha aqui da ampliação, que dá o quanto a imagem foi ampliada em relação ao tamanho do objeto, tá? Ela também pode ser assim, né? Tamanho do objeto, o tamanho da imagem, o tamanho do objeto. Tem essa também. Mas eu estou aqui, beleza. Então, se eu quero tirar o DI, eu vou isolar o DI. Vou passar o DO para o outro lado. Vai ficar assim, ó, menos DI 4 DO dividido por 3. Passei esse DO para o outro lado, ficou menos DI é igual a 4DO sobre 3. Mas eu não tenho menos DI aqui, né? Eu tenho DI. Então eu tenho que passar esse menos para o outro lado. Vai ficar DI, multiplica os dois lados por menos, né? Aqui então fica mais, tá? E aqui fica menos 4DO sobre 3. Agora, tudo que tiver DI do outro lado nessa equação aqui, eu substituo por menos 4DO sobre 3. Então fica lá, ó, menos 4DO dividido por 3
vezes DO. Embaixo fica menos 4DO dividido por 3 mais DO. Ó, veja que ficou só uma incógnita, que é o DO, e que é a pergunta, né? Porque a pergunta do problema é a que distância deve ser colocado o objeto para que eu tenha essa ampliação. Então ele quer isso. Tá? Então a pergunta é DO. Então se eu solucionar isso daqui, eu acho o valor de DO. Então vamos lá. Em cima fica, ó, menos 4DO vezes DO é menos 4x vezes x. Então fica lá, menos 4DO ao quadrado. Agora eu vou resolver dividido por 3, né? Tudo dividido por 3. Agora vou resolver isso, tá? Isso daqui é isso. Vou resolver a parte de baixo agora. Só que a parte de baixo é 3 e 1 aqui, né? Tem que fazer um mínimo múltiplo comum. O mínimo de múltiplo comum de 3 e 1 é 3. Então fica aqui, ó, 3, né? 3 dividido por 3, 1 vezes menos 4DO, menos 4DO. Mais 3 dividido por 3, 3 vezes DO, vai ficar 3DO. Esse 3, tu pode cortar com esse 3. Isso aqui fica assim, ó. 25 menos 4DO ao quadrado, dividido menos 4DO com mais 3DO, fica menos DO. Concorda? Né? Menos 4x mais 3x fica menos x. Agora o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso cortar menos com menos, tá? Elimino esse, tem em cima e embaixo. Em cima tem DO ao quadrado, tá? DO ao quadrado. Embaixo tem DO. Veja, DO ao quadrado é DO vezes DO, tá? Dividido por DO. Isso daqui é a mesma coisa que isso, tá? Então, corta um DO, o que vai acontecer? Ó? 25, 4 vezes DO, porque eu cortei o DO de baixo, sumiu, só ficou 4 e um DO. Agora basta apenas isolar DO, né? Vai ficar 25 dividido por 4, portanto, DO é 6,25 centímetros. Então veja que agora eu vou analisar o resultado, porque eu sei que o foco vale quanto? O foco vale 25. E eu te afirmei que o objeto está entre 0, né? O vértice é o ponto 0, aqui é 25. A distância do vértice é 25 centímetros. Eu falei para você que o objeto tem que estar entre 25 e 0. E deu quanto? DO deu menos 6, deu 6,25. Ou seja, essa distância aqui do objeto até o vértice é 6,25. O que eu estou querendo dizer para você? Que pelo resultado você já sabe que está certo, né? Porque não poderia ter dado nem 25, nem maior que 25. Ele tem que dar entre 0 e 25, tá? Porque se der 25 vai dar um outro tipo de imagem, tá? E se desse 0, não ia ter imagem nenhuma, né? Porque está aí no próprio vértice, né? Então a resposta é letra B dessa equação, tá? É um exercício, tipo de conteúdo que precisa de muita prática, tá? Tem que ter o conhecimento teórico de como é que se forma a imagem, cada tipo de imagem, né? Antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. E assim você consegue, então, aí dominar o conteúdo, tá? E entender bem aí a equação de Gauss. Tá ok?
É isso. Obrigado.